Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, a partir do versículo de número 23. Mateus 21, a partir do versículo de número 23. Se encontrou, diga amém. Vamos lá, o texto diz assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade que tu fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondeu e disse-lhes: Eu também vos pergunto. Eu também vos pergunto uma coisa, e me digam. Também, se me disserem, eu vou lhes dizer com que autoridade que eu faço isso. Jesus então perguntou: O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que vocês não creram? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. E ele disse: Nem eu te digo com que autoridade que eu faço isso. Coça a mão assim na sua cabeça e fala: Ai, ai, ai. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Usa a minha vida e traz, ó Deus amado, a manifestação da sua glória com a pregação da sua palavra. Nós oramos como igreja em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Eu vou dar aí um minutinho para você colocar o seu celular no vibrador, principalmente se ele está entrando uma mensagem. Com carinho, que eu te peço. Bom, nós queremos dizer o título que demos aqui para essa mensagem, que é Recebendo Autoridade para Experimentar Libertação. Só consegue viver libertação total quem tem autoridade para isso. Diga essa palavra comigo: autoridade. Experimentar libertação total é colocar a autoridade em prática para expulsar o inimigo. Porque quem é que escraviza a vida de uma pessoa? Quem é? É o inimigo. Então uma pessoa que precisa de libertação é porque em alguma área da sua vida o inimigo está escravizando ela. E para poder libertar-se dessa escravidão que o inimigo está fazendo, é preciso ter autoridade. É preciso ter autoridade. Agora, como é que eu recebo autoridade, pastor? Aqui começa então o discorrer desta mensagem. Como é que eu recebo autoridade? Toda autoridade ela é recebida do céu. João capítulo 3, versículo de número 27. Coloque no telão aí para mim. João 3, 27. Respondendo João: O homem não recebe poder, não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. A autoridade então ela vem da onde? Do céu. Agora, como é que é essa autoridade que vem do céu? O que é essa autoridade que me faz expulsar o inimigo, me livrar da escravidão do inimigo? Primeiro, é importante eu entender que autoridade não é autoritarismo. Tem gente que é autoritária, mas não tem autoridade nenhuma. Você conhece gente assim? Exemplo, uma pessoa autoritária que não tem autoridade nenhuma. Ela vira para o filho e ela fala para o filho assim: Ô menino, se você não fizer isso eu vou te espancar e eu vou te arrebentar, menino. E menino, sim mamãe, sim mamãe. Tudo bem, eu não vou fazer mais nada. A mãe virou as costas. O que ele faz? Tudo de novo. Porque se respeita autoridade e não autoritarismo.
O que tem poder é autoridade e não autoritarismo. A autoridade não é exercer poder de maneira autoritária. Tem gente que tem poder de maneira autoritária, mas não tem autoridade nenhuma. Ela quer impor poder, mas a autoridade dela é zero. A autoridade é uma autorização que nós recebemos do céu para poder exercer poder. A autoridade é uma autorização que nós recebemos de algo superior que está acima de nós para poder nós exercermos o poder. Aí se torna um poder autorizado. Isso é autoridade. Escreve poder autorizado. Você quer ver uma coisa? Você está num sinal e ali tem um guarda, talvez não seja nem um guarda com arma, com nada. E aí tem um carro, uma picape. Quem é que tem mais poder? Aquela picape 4x4, que é um foguete, ou um soldado que está ali, até mesmo sem arma nenhuma, ele é um guardinha de trânsito. Quem é que tem mais poder, a picape ou o guarda? É a picape. A segunda pergunta é: quem tem mais autoridade, o guarda ou a picape? Então olha como é que há uma diferença entre o poder, autoritarismo e a autoridade. Uma picape que tem uma potência grande, ela para e se submete a um guarda, talvez pequenininho, que não tem nenhuma arma na cintura, mas ela para e se submete, porque esse guarda está revestido de... Você está entendendo por que o inimigo, ele obedece a uma pessoa, ele tem muito mais poder do que uma pessoa simples igual eu e você, mas ele obedece quando nós estamos revestidos de... autoridade. A autoridade, ela é o direito legal para uma pessoa utilizar o poder. Aliás, a autoridade, ela é mais importante do que o poder. Porque o poder sem autoridade é ilegal. Poder sem autoridade é algo ilegal. E uma hora, esse poder que está sem autoridade, que ele é ilegal, ele vai ser parado por uma autoridade que é legal. Diga para o vizinho que está do seu lado: só tem autoridade quem caminha debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está revestido de autoridade. Se eu não respeito e não honro, não me submeto à autoridade, eu não recebo na minha vida autoridade. Então é por isso que existem muitos crentes há anos servindo a Jesus na igreja e com a vida escravizada, porque não estão revestidos de autoridade. E por que não estão revestidos de autoridade? Porque não se submetem à autoridade. Vamos ver aqui exemplo de Jesus a respeito de autoridade. Lucas capítulo 2, versículo 40. Mateus, Marcos, Lucas capítulo 2, versículo de número 40 em diante, que diz assim. Olha que coisa interessante, acompanha o texto comigo. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais para Jerusalém na festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, quantos anos ele tinha?
Eles subiram para Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não sabiam seus pais. Pensando, porém, eles que viria da sua companhia pelo caminho, andaram ao caminho de um dia e procuraram ele entre os parentes e os conhecidos. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém para buscar ele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E quando o viram, maravilhavam-se. E disse a sua mãe: filho, por que tu fez isso conosco? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos te procurando. E ele disse: por que é que vocês me procuraram? Não sabei que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e lhes era... Qual é a palavrinha que estava aí? Sujeito. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Preste atenção nos versículos iniciais. Jesus está com 12 anos e diz a Bíblia que ele começa a crescer em sabedoria, em graça, em inteligência, em unção. Jesus começa com 12 anos a ser revestido com muito poder. Jesus mesmo com 12 anos, ele estava ali e Jesus era Deus. Jesus tinha poder. Mas os seus pais tinham autoridade. Então Jesus vai para o templo e começa a discutir com os doutores da lei e conversar com eles, e começa a fazer alguma coisa, exercer o seu poder. Mas quando chega a autoridade, quem era a autoridade? Seu pai e a sua mãe. E o seu pai e a sua mãe: menino, você fez isso, estava cuidando das coisas do meu pai. Pois é, estava, mas agora vem aqui comigo. E diz o texto que Jesus então se submeteu. Você pode ter muito poder, inteligência, sabedoria, disposição para trabalhar, unção do alto, ter cheio de unção do alto, mas se não se submete à autoridade, isso não vale nada diante de Deus e nem diante do inimigo. Satanás não respeita uma pessoa que ela não se sujeita à autoridade. Por mais que ela tenha sabedoria, inteligência, graça, poder. Porque o que é mais importante, poder ou autoridade? Diga: autoridade. A autoridade de Jesus faz, se você olhar Mateus capítulo de número 3, quando Jesus ele vai até o Rio Jordão procurar o seu primo João Batista, para ser o quê? O que ele vai fazer lá? Procurar João Batista para ser o quê? Jesus vai até o rio, e quando chega lá, João Batista fala assim: não, meu Deus do céu, é você que tem que me batizar, não sou eu. Jesus, sabe o que Jesus fala? Me convém cumprir a lei e os profetas. Eu tenho poder, João Batista, mas você tem autoridade. Eu não posso sair daqui e continuar a exercer o meu ministério se você não me batizar. Jesus tinha 30 anos, ele tinha poder, mas faltava autoridade. Aí se você pega para olhar, logo depois que finaliza o capítulo 3 de Mateus, entra Mateus capítulo 4. E o que acontece em Mateus capítulo 4? Jesus é direcionado pelo Espírito para ser o quê? E o diabo consegue vencer Jesus? Por que o diabo não vence Jesus? Porque Jesus está debaixo de autoridade. Esteja debaixo de autoridade, você pode ser conduzido por qualquer deserto da vida. O diabo não tem poder de te paralisar, ele não tem poder de jogar você ao chão, ele não tem poder de te destruir. O segredo é: caminhe debaixo de autoridade, caminhe debaixo de autoridade, caminhe debaixo de autoridade.
Aleluia! Muitas pessoas têm sabedoria, unção, graça, poder, mas se não tiver autoridade, o diabo bagunça com a tua vida. Caminhar debaixo de autoridade é o lugar mais seguro para um servo de Deus andar. Quer andar em segurança? O lugar mais seguro para um servo de Deus andar é andar debaixo de autoridade. Todas as pessoas foram criadas por Deus com poder, dom, habilidade, com muita coisa boa. Fala para o teu vizinho, você tem muita coisa boa aí. Mas se não tiver autoridade, o inimigo te para. Quantas pessoas que você conhece que elas são habilidosas demais? Gente que trabalha muito, gente inteligente, com disposição, gente que tem um talento grande, mas ela não consegue romper a barreira. Não consegue. E ela vai, bate trava aqui, bate trava ali, bate. Mas como pode uma pessoa tão inteligente assim, meu Deus, tão talentosa, tão habilidosa, bate, para? Porque não caminha debaixo de autoridade. Se você pegar a habilidade, o dom que Deus coloca nos peixes, os peixes têm uma habilidade grande para poder caminhar dentro da água, e o peixe vai para lá e vai para cá. E o que é a autoridade que está governando sobre o peixe? É o mar. O peixe, para ele caminhar, sobreviver e fazer tudo aquilo que Deus deu de habilidade natural dentro dele para ele fazer, ele só consegue fazer se ele estiver dentro do mar. Tira o peixe do mar e veja o que acontece com o peixe. Mas ele é habilidoso, pastor. Mas o peixe é bonitinho, ele tem uma barbatana. Mas dentro do mar ele consegue usar o máximo da sua habilidade. O mar é autoridade sobre ele. Agora você tira o peixe do mar, que é a autoridade sobre ele, e me diga o que acontece com o peixe. A ausência de autoridade sobre a nossa vida traz autodestruição. Um peixe que está dentro do mar, ali, na sua habilidade, pulou fora, caiu na areia. Se ele cair fora, na areia, ele precisa de alguém para destruir ele? Tem gente que o inimigo não está precisando nem de força para poder te destruir. Você está se autodestruindo quando você foge, sai debaixo de uma autoridade. Autoridade tem alguns benefícios para a nossa vida que envolvem essa questão de libertação, que é o que nós estamos buscando. Uma das características do inimigo é gerar bagunça na vida de uma pessoa. O diabo quer bagunçar a sua vida emocional, a sua mente. O diabo quer bagunçar seu casamento. O diabo quer bagunçar a sua vida financeira. O diabo quer bagunçar a sua vida ministerial. Ele quer gerar bagunça. A autoridade, ela gera o contrário da bagunça. A autoridade gera ordem. Se você quer viver uma vida ordenada, decida caminhar debaixo de autoridade, porque a autoridade produz ordem para a nossa vida, ordem. Pega um pai e uma mãe que sabe caminhar, sabe ensinar e criar os seus filhos debaixo de autoridade, e veja se a vida de filhos que caminham debaixo de autoridade não é muito mais ordenada do que filhos que não caminham debaixo de autoridade. Avalia isso comigo. O diabo traz bagunça, Deus traz ordem, mas a ordem que Deus traz é debaixo da sua autoridade. A autoridade gera produtividade.
O diabo quer fazer você ser estéril, não produzir nada, ficar cansado, desanimado no trabalho, não produz financeiramente, não produz no ministério, o ministério fica travado. É assim que o diabo quer fazer, escravizando uma pessoa. Agora, a autoridade, ela gera produtividade. Se você pegar uma planta ela está submissa ao solo, ela tem que estar debaixo da autoridade do solo, porque uma planta sem solo, ela não sobrevive. Mas se você colocar essa planta no solo e ela permanecer ali, ela cresce e ela frutifica. Caminhar debaixo de autoridade traz produtividade para a nossa vida. As pessoas que mais crescem no ministério, as pessoas que mais avançam, eu sempre vi isso acontecer nessa igreja, são as pessoas que elas caminham debaixo de autoridade, elas submetem a autoridade, elas pedem orientação à autoridade, elas obedecem uma direção da autoridade, são as que mais são produtivas no ministério. A autoridade gera proteção e segurança. Se você está em uma situação de perigo, está tendo correria, assalto, tiro, e aí você está perto de um lugar onde tem seguranças, pessoas que estão especializadas ali, uniformizadas com autoridade. O mais provável é você estar correndo para isso, onde vai proporcionar segurança para você. Vai para ali, vai para perto dali. A autoridade produz segurança. Uma pessoa que não está debaixo de autoridade, ela está sem proteção. Escute, uma pessoa que caminha debaixo de autoridade, ela está descoberta, e é por isso que o inimigo, ele sapeca a vida de uma pessoa que ela está fora da autoridade. O inimigo encontra acesso livre. Se você olhar a vida do filho pródigo, quando ele sai da casa do seu pai, da maneira como ele sai debaixo de uma autoridade. E aí, por ele sair debaixo daquela autoridade, o que o inimigo faz com o filho pródigo, gente? Arrebenta com a vida dele. A autoridade gera preservação. Caminha debaixo de autoridade para você ver como é que seu casamento não é preservado. Caminha debaixo de autoridade para ver como é que a sua trajetória com Deus, seu ministério não é preservado. Agora foge para ver. Essa aqui é boa, eu gosto demais. A autoridade gera promoção. Diga comigo, promoção. Agora, quem aqui trabalha em um lugar onde você é submisso a alguém? Tem um chefe sobre você, um supervisor. Levanta a mão, você vai ver, levanta. Só isso? Tá bom, abaixa. Agora pega uma dica de ouro que eu vou dar para você aqui. Escute, grava isso. Só te promove quem está acima, nunca quem está abaixo e nem quem está do lado. Você só recebe promoção de quem está acima. Uma pessoa que está embaixo jamais vai te promover. Então eu acho uma ignorância uma pessoa que ela pensa em ser promovida e crescer, e ela não se submete a quem está em cima. É loucura. Não é inteligente isso, irmão. Se você quer ser promovido e crescer, você precisa se submeter a quem está em cima, porque quem está em cima que vai te puxar. Quem está embaixo jamais vai pegar você e botar você nas costas dele para subir. Se alguém tivesse que subir, ele subia. Escute, irmão, eu sou pastor aqui dessa igreja, ensino para pastores fora, e eu vejo o que se compartilha pastores, que é comum ver no meio deles. Pastor, eu jamais vou promover alguém que não se submete a mim. Não é inteligente, é ignorante. Você tem uma pessoa que ela está com um projeto hoje, desse tamaninho aqui, ó, ela está com um projeto desse tamaninho na igreja. Aí você fala para ela, querido, não vai para o lado de cá, vai para o lado de cá. Aí esse cara que está com um projeto desse tamaninho aqui, você fala para ele não ir para lá, ele vai para lá, dá um jeitinho na tangente, vai como desculpa e vai para lá. Pergunta para mim se você é inteligente. Você vai dar alguma coisa maior para essa pessoa? Vai? Não vai.
É por isso que Jesus ensinou para os seus discípulos: seja fiel no pouco. Quer crescer lá onde você trabalha? Quer crescer aqui na igreja? Seja submisso no pouco, e aí eu vou confiar de dar na sua mão muito. Autoridade gera promoção. Grava isso, promoção. Autoridade gera identidade. Porque a quem eu me submeto diz a respeito da minha identidade, de quem eu sou. Se você olhar Josué capítulo de número 1, Deus confia uma grande missão para Josué. Um grande projeto para Josué, direcionar o povo, conduzir o povo à terra prometida. E o capítulo de número 1 de Josué termina dizendo assim: Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Olha para quem Deus confia uma grande missão. Para um cara que ele tinha um pai que se submetia e tinha um líder que ele servia. E por isso Josué tem uma identidade. Qual é a sua identidade? A quem você se submete fala muito a respeito de quem você é. A quem você se submete fala a respeito do seu caráter. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala assim: como é bom ouvir a verdade, aleluia. Outro, a autoridade gera liberdade. Diga liberdade. Não, faz assim com o braço, assim, diga liberdade. A autoridade, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não escraviza ninguém não, irmão. A autoridade, ela gera liberdade. Jesus pega os seus discípulos e os envia com liberdade, mas porque eles caminharam debaixo de autoridade. João Batista, ele batiza Jesus e Jesus sai com liberdade. E se você olhar os peixes, como é que os peixes nadam debaixo d'água? Assim amarradinho, como é que eles nadam? Diga para o teu vizinho: liberdade, liberdade. Mas eles caminham com liberdade, submissos à autoridade. Você está entendendo aqui? Isso é um segredo para a libertação, irmão. Isso é uma chave para a libertação na vida. Quatro coisas que acontecem na vida de quem caminha debaixo de autoridade. Eu vou terminar aqui, para a gente poder orar. Não para você receber libertação, mas para você receber autoridade. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 16 e 17. João 3, versículo 16. É isso mesmo? Não. Vamos ver Mateus. Mateus 3, 16 e 17. É isso mesmo, Mateus 3, 16 e 17. Colocaram no telão aí? Ok, olha o que diz. E sendo Jesus batizado, Jesus foi batizado por quem, gente? E ele foi batizado para poder receber? Então Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quatro coisas acontecem quando nós caminhamos debaixo de autoridade. Número 1,
Toda vez que você se submeter à autoridade, mesmo você tendo poder, sabedoria, inteligência, você tendo... Quem tinha mais poder, Jesus ou João Batista? Mas quem era a autoridade? Então Jesus se submete a João Batista. E quando ele se submete a João Batista, a primeira coisa que acontece diz que os céus... Primeiro benefício de quem caminha debaixo da autoridade: os céus sobre a sua vida se abrem. Você abre a boca para orar e os céus se abrem. Você abre a boca para clamar e o céu responde. Tem gente que está orando e está clamando e o céu está fechado. O céu fechou, está de bronze. E por que está de bronze? Porque não se submete à autoridade. A primeira bênção sobre quem caminha debaixo da autoridade é os céus se abrirem. Segunda bênção: o Espírito Santo vem com porção dobrada. Diga, porção dobrada. Lembra lá de quando Jesus tinha 12 anos? O Espírito já estava sobre ele, sim ou não? Jesus já tinha o Espírito Santo, sim ou não? Então por que quando Jesus está lá e João Batista está ali batizando, ele sai das águas, o céu se abre e vem a pomba sobre ele? Se ele já tinha o Espírito, por que o Espírito vem ali de novo? Fala para o teu vizinho: porção dobrada. Se você caminha debaixo da autoridade, você recebe porção dobrada do alto. Porção dobrada do alto, porção dobrada do alto. E a porção dobrada do alto que faz você encarar Satanás com todos os demônios do inferno que se juntam e se opõem contra a obra de Deus. Alguém com porção dobrada pode caminhar pelo deserto e usar a autoridade que ele recebeu como revestimento do Espírito, e aí viver a libertação na sua vida e na vida das pessoas que o cercam. Porção dobrada! Porção dobrada! Quer ser um instrumento de libertação para as pessoas da sua casa, para as pessoas da sua família que estão escravizadas? Receba porção dobrada! Porção dobrada! Terceira bênção de alguém que caminha debaixo da autoridade: os céus se abrem, uma pomba vem e uma voz do céu fala: esse é o meu filho que eu tenho prazer. Quando você caminha debaixo de autoridade, o próprio Deus, ele te pega e te coloca numa posição de honra e de exaltação. Você não precisa lutar pela honra e pela exaltação com a força do seu braço. Você não precisa lutar por você mesmo. Se você é alguém que caminha debaixo de autoridade, pode esperar a hora que o céu vai se abrir, a pomba vai descer sobre você e Deus vai falar: chegou a hora de você ser promovido, chegou a hora de você ser exaltado, chegou a hora de você ser exaltada. Caminha debaixo de autoridade. Aleluia! E a quarta benção: Jesus sai dali, Mateus capítulo 4, e vai sendo conduzido pelo Espírito direto ao deserto, para poder ser tentado pelo diabo. E o diabo é derrotado por Jesus, porque Jesus está revestido de autoridade. Qualquer Satanás que se levante contra você, contra a sua casa e contra a sua família, se você tiver revestido de autoridade, ele vai tentar, e 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 ele vai tentar. E assim como aconteceu com Jesus, Jesus não deu brecha porque estava revestido de autoridade. E assim como aconteceu com Jesus, depois do diabo tentar, ele se retira e ele sai. E diz a Bíblia, Mateus capítulo 4: então vem os anjos de Deus e o servem. Então vem os anjos de Deus e o servem. Então vem os anjos de Deus e o servem. Você quer ver os anjos de Deus servir você? Vencer o inimigo nas pressões que você está enfrentando nos últimos meses? Não abra mão de caminhar debaixo de autoridade. Não abra mão de caminhar debaixo de autoridade. Por favor, fique de pé que eu quero orar com você. Aleluia.